Ele é digno de toda a glória, só Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Pode se assentar. Confesso para vocês, queridos, que a vontade é de continuar adorando o Senhor, ou até mesmo ir para casa já cheio do poder de Deus, porque foi o que eu senti nesse momento de louvor, queridos. Presença de Deus, sabe? Presença de Deus. E é bom a gente estar ali, né, queridos, ouvindo o louvor e refletindo, né? E eu estava refletindo ali, queridos, em algo e sobre a questão de obediência, né, e honra, né? A palavra de Deus, ela nos pede para honrarmos o nosso pai, a nossa mãe. E às vezes a gente que acha que honra, queridos, é um simples gesto de obediência. Não, é muito além disso. Eu estava refletindo ali, e a gente pode usar como exemplo, queridos, a palavra de Deus, onde Moisés constrói um tabernáculo, porque Deus pede para ele construir um tabernáculo. O rei Salomão, ele construiu o templo do Senhor, porque o Senhor deixou ordenado para ele poder construir. Então todos esses homens, queridos, Moisés, eles obedeceram a Deus. Só que Davi foi diferente, queridos. Davi, ele quis construir um lugar para o Senhor, sem o Senhor pedir nada para ele. Isso é honra. Honra não é você obedecer o seu pai e a sua mãe. Você simplesmente está sendo obediente. Honra, queridos, é você saber fazer, você saber e querer desejar no seu coração e ter interesse de fazer aquilo que verdadeiramente agrade o seu pai e a sua mãe, sem mesmo que ele te peça. E eu estava refletindo, queridos, eu lembro uma vez que eu estava numa roda de amigos, nessa época eu não era cristão ainda, e foi me oferecido drogas. E eu recusei, por quê? Porque eu tinha convicção no meu coração que aquilo ia fazer com que os meus pais ficassem tristes. E Deus, ele valoriza muito honra, queridos. Honra. E nós precisamos aprender mais sobre honra. Sabe? Fazer o que te pede, queridos, isso é fácil. Agora você ter o desejo no coração de honrar alguém, é que nem Deus. Deus, ele nos honra, queridos. Deus, ele cuida de nós, ele nos dá coisas sem nós mesmos pedir. Eu fico impressionado com o amor de Deus, queridos. Né? Às vezes a gente foca muito em querer saber, né? O que eu tenho que fazer, o que está escrito na Bíblia, como é que eu tenho que andar. Não, você sabe o que você tem que fazer. Quando você dá mancada, você sabe que você deu mancada. Deus, ele coloca isso no nosso coração, queridos. Nós sabemos que nós estamos errados. Nós erramos consciente, por isso que diante de Deus, queridos, Deus, ele vai ser justo, porque nós pecamos, queridos, eu falo nós pecamos porque todos nós aqui somos pecadores. Nós pecamos tendo a consciência de que é pecado. Nós falamos mal tendo a consciência de que isso é pecado. Está na hora de nós honrarmos a Deus, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que quando alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Por quê? Porque fazer além do que você foi mandado é honra. Sabe? É honra. E às vezes a gente trava a nossa vida, a gente paralisa, principalmente na nossa vida profissional. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem o costume de fazer só aquilo que nos foi mandado. Né? Só aquilo que nos foi mandado. Eu estava refletindo nisso, queridos. Eu não sei se vai ter alguma coisa a ver com a palavra, mas eu queria que você pensasse nisso. A questão não é obedecer a Deus, a questão é honrar a Deus. E honrar a Deus, queridos, muitas vezes você vai deixar de fazer uma coisa que você quer muito, mas você tem consciência de que se você fizer isso, você vai desagradar o coração de Deus. É que nem pai e mãe, queridos. É que nem pai e mãe.
né? Eu lembro que uma vez minha mãe estava precisando de uma geladeira, e eu fui lá e comprei uma geladeira para minha mãe, né? Ah, mas e os seus irmãos? Você podia juntar com... Não, é meu pai e minha mãe, eu tenho que honrar eles independente dos meus irmãos. Agora eu vou ficar esperando os irmãos querer juntar para poder ir lá e dar aquilo que meu pai e minha mãe precisa? Tem os meus irmãos, mas é meu pai, é minha mãe também. Sabe? E Deus, Ele se agrada com isso, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Deus, Ele deixou isso na palavra de Deus. Ele vai te tratar exatamente da forma que você trata o teu pai e a tua mãe. Se você honra o teu pai e a tua mãe, Deus, Ele vai te honrar. A Bíblia diz isso. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. E você entendeu um pouquinho de honra. Honra não é obedecer, é ser além. É ser além. Sabe, queridos? Às vezes eu viajava e eu sabia que minha mãe, ela gostava muito de um queijo em especial. E toda vez que eu viajava, ela não me pedia, eu trazia para ela. Não precisava me pedir. Às vezes eu tinha uma coisa que desde criança minha mãe sempre gostava, que eu arrumava a casa para ela, né? Ela chegava do serviço e eu ficava com aquele peso assim na consciência. Eu falava, coitada da minha mãe trabalha tanto, né? E eu estou aqui em casa, meus irmãos bagunçando. E eu arrumava a casa, por quê? Porque o meu prazer era ver minha mãe chegar do serviço, ela olhar para casa e falar, nossa filho, que bom que está tudo arrumadinho. Ela sentava no sofá e descansava. Aquilo valia a pena, queridos. E hoje as pessoas olham para mim e falam, o Rubens tem sorte. Que sorte o quê, queridos? Deus, Ele está me tratando da mesma forma que eu tratei os meus pais. Da mesma forma. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu chego na casa do meu pai, eu arrumo o que tem que arrumar, faço o que tem que fazer, eu cuido dele. E ele fala, não precisa não, filho, não faz isso não. Eu falo, não pai, mas a gente faz sem precisar mesmo. Você entendeu? Então, queridos, a gente tem que ler a Bíblia porque a questão de honra, queridos, ela está no nosso coração. Antes mesmo de conhecer a Deus, antes mesmo de conhecer a palavra de Deus, Deus, Ele colocou isso no meu coração. E nós, queridos, que estamos na presença de Deus, nós temos isso no nosso coração, mas o inimigo, queridos, ele tenta, sabe, tirar isso. Ele tenta tirar. Alguém melhor do que você para conhecer seu pai e sua mãe? Eu tenho certeza que se eu chamar a Sara aqui e fazer algumas perguntas da Andréia, ela vai falar. Que nem aqui, né? Ela falou, não pastor, minha mãe não falou, porque minha mãe também guarda as roupas, ela é cheia de roupa, né? Eu tenho certeza que a Sara sabe o que agrada a mãe dela e o que não agrada. Ela sabe, né? E como que ela vai conseguir honrar a mãe dela? Se ela fazer exatamente aquilo que agrada a mãe dela. Queridos. Pastor, mas aí eu vou ter que abrir mão. Ué. Hoje Deus, Ele me usou para falar com um jovem. E eu percebi que tinha alguma coisa, né? Um jovem lá de onde eu moro. E eu falei para ele bem assim, ó. Você quer ter sucesso na sua vida? Honre o teu pai. Se seu pai mandar você fazer alguma coisa, por mais absurdo que seja, faça. Esse é o segredo de você ser uma pessoa honrada e abençoada. Honre. Sabe, queridos, Deus, Ele está falando muito isso no meu coração. Mas o que eu quero falar com vocês, queridos, é o que eu enxerguei lá no Salmo 51. Essa leitura da Bíblia aí dos jovens está sendo uma bênção, queridos, porque Deus, Ele tem falado, é impressionante. Eu estou vendo coisas nos Salmos, queridos, que eu já li a Bíblia e eu não via isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 51, né? Quem sabe em que situação foi escrito o Salmo 51, né? Vocês devem conhecer, vocês devem saber em que situação foi escrito o Salmo 51. Eu quero que você abra o Salmo 51, nós vamos ler todo o Salmo 51. Todo o Salmo 51. Pastor, eu já li o Salmo hoje, vai ler de novo. Queridos, é maravilhoso. Principalmente, queridos, os salmos são lindos, são maravilhosos, mas parece que os salmos que o Davi escreve, queridos, tem um negócio diferente, é impressionante isso.
A palavra do Senhor em Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, por causa do seu amor, por sua grande compaixão. Apague a terrível mancha dos meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa. Purifique-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, e meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão de me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpa-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo os sons da alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados. Apague todas as minhas faltas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu espírito. Dê-me de novo a alegria da sua salvação. E conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me da culpa dos crimes de sangue, então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e eu o louvarei. O Senhor, ó Senhor, o Senhor não se agrada de sacrifícios, nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Senhor, continue a mostrar amor para com o povo de Israel. Proteja e defende os muros de Jerusalém. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, o Senhor ficará satisfeito com minhas ofertas e dedicação, e com as ofertas queimadas, com os novilhos que eu trouxer como sacrifício no seu altar. Que maravilha, né, queridos? Esse salmo por si só, ele já fala conosco. É interessante como que a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas eu quero falar sobre esse salmo, queridos, porque através desse salmo e através da firmeza de Davi, através da verdade que havia no coração de Davi de assumir os seus erros, esse salmo ele nos mostra o que o pecado faz com as pessoas. E por isso que eu e você nós precisamos lutar contra o pecado, porque o pecado vai fazer conosco o que fez com Davi. E aqui nesse salmo mostra claramente como que isso aconteceu na vida dele, como que ele se sentiu pecando, né? E por que Davi, queridos, ele escreveu esse salmo? Porque Davi, queridos, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que na hora que ele pecou, ele percebeu que a presença de Deus se afastou dele, e ele sentiu medo, e ele sentiu ali um desespero, ele ficou desesperado, queridos, porque Davi, ele era o que ele era por causa da presença de Deus, não por causa dele. Ah, pastor, mas tem pessoas que pecam e não sentem nada. Queridos, é porque as pessoas nunca teve um relacionamento com Deus. Nunca, nós cantamos aqui, nunca esteve no santo dos santos. Porque se um dia você entrar no santo do santo, você vai lutar o resto da sua vida contra o pecado. Porque você não vai desejar estar em outro lugar. Sabe? E às vezes, queridos, nós pecamos por quê? Porque essas migalhas de prazeres, essas migalhas, né, de satisfação que nós temos com as nossas atitudes nesse mundo, é o padrão que a gente tem de alegria, é o padrão que a gente tem de felicidade. Mas Davi, ele não tinha esse padrão.
O padrão de alegria e de felicidade de Davi era a presença do Senhor. E você precisa buscar isso. Quando você tem a presença do Senhor, queridos, você não precisa de uma conta bancária alta para ficar feliz. Você não precisa de uma viagem para sentir satisfação. Você não precisa de um relacionamento para se sentir seguro ou se sentir amado. Não. Quando você tem a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa. Por isso que eu falo, busque estar na presença de Deus. Porque é só você sentir a presença de Deus na sua vida, a força de Deus na sua vida, queridos. Você nunca mais vai querer deixar de sentir isso. Então, o que o pecado faz, queridos? Quando nós olhamos aqui para o Salmo, primeiro, ele fala bem assim, no verso 1 ao 5, ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Aí ele insiste, lava-me de toda a minha culpa, purifique os meus pecados, reconheço que pequei, e o meu pecado me persegue dia e noite, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão de me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu a luz. Aqui, queridos, Davi deixa bem claro que um pecado, ele te marca. Ele deixa uma mancha em você. Eu lembro quando eu era criança e a gente tinha uma lagoinha lá perto de casa que chamava Todinho. Então você já imagina a cor que era essa lagoinha, né? E a gente entrava lá, queridos, e depois era uma luta para lavar a roupa. Porque se minha mãe visse aquela roupa suja daquele jeito, ela nadou no Todinho, e ó. Aí o julgamento, querido, seria. E é interessante porque o pecado é dessa forma, queridos. Quando nós pecamos, queridos, nós manchamos a nossa vida. Nós ficamos marcados pelo pecado. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a mancha que fica na nossa vida, queridos, é uma mancha que faz tanto Deus ver como o diabo. E isso faz ele ter legalidade para agir na sua vida diante de Deus. Não, Senhor, está manchado? Se está manchado é meu. Se está manchado não está limpo, não está purificado. Nós fomos para o céu ainda? Nós fomos para o céu ainda? Não, nós estamos no processo de santificação. Foi o que eu falei aqui no domingo. A responsabilidade de um pastor perante a igreja, levar a igreja à santificação. Não é ser famoso, não é ser bonzinho, não é ser amigo de todo mundo. Não, o compromisso de um verdadeiro pastor é com Deus, é de levar a igreja à santificação. Levar a igreja ao entendimento de que quando peca, está errado. Queridos? E não agrada muito. Ô Monique, desliga o celular aí, por favor. Está me atrapalhando. Tá bom? Obrigado, hein? Então, eu estou aqui pregando, Monique, você está assim, tirando foto aí, está me atrapalhando, tá? Deus abençoe sua vida. Então, queridos, esse é o problema nosso. O problema nosso, queridos, é que nós, não compreendemos isso porque nós não enxergamos as manchas. Mas nós sabemos que nós estamos pecando. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque ir para o céu, queridos, é um processo de santificação. Pastor, mas você vai ser salvo. Confesso, queridos, eu estava conversando com a Lília essa semana sobre isso. Tem a questão da salvação, do bandido da cruz, que ele foi salvo, mas espera aí, para a igreja, queridos, é outra coisa, é reino. Para a igreja é ter acesso a todo o reino de Deus, é estar junto com Ele, é governar com Ele, é ser santo como Ele é. E é por isso que nós lutamos contra os nossos erros todos os dias. É por isso que Davi, ele reconheceu que ele pecou e ele fez de tudo para se aproximar do Senhor, porque ele tinha consciência de que ele iria reinar com Cristo e de que ele teria que se purificar cada dia mais na presença de Deus.
Esse, queridos, é o nosso papel como igreja, é nos preparar para aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. É nos preparar. Sabe? Desde quando eu me converti, queridos, Deus ele colocou um desejo no meu coração de ler a Bíblia. E eu não entendi o porquê. E eu li a Bíblia, e li a Bíblia, e li a Bíblia, e li a Bíblia. De repente começou a aparecer as oportunidades para pregar. Eu comecei a entender, queridos, por quê? Porque a palavra de Deus, ela só é poderosa se ela estiver fundamentada na Bíblia. E hoje eu entendo, por quê? Porque hoje eu tenho temor de falar coisas que estão no meu coração e não na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Davi ele reconheceu isso, né? Lave-me de toda a minha culpa, né? Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão. Apague a terrível mancha dos meus pecados. Então o pecado, queridos, ele mancha. E Davi tinha consciência disso. E ele sabia que só Deus, queridos, tem um poder para poder apagar essa mancha do pecado. E você sabe que foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E é em Cristo que nós somos santificados, que nós somos purificados, que nós somos limpos. No verso 8, queridos, diz assim, ó: faça-me ouvir de novo os sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. O que o pecado faz, queridos? Ele nos deixa infeliz. Pastor, mas é bom, eu estou feliz. Calma. Porque se a palavra de Deus diz isso, Davi também, quando ele pecou lá no momento que ele estava pecado, ele não quis saber que ia causar infelicidade, ele estava feliz, só que depois veio a colheita. E isso, queridos, é algo que não tem como tirar. Porque senão Deus não seria justo. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque cada pecado que você comete, você colherá a infelicidade dele, né? Tanto que ele fala: faça-me ouvir de novo os sons da alegria e da felicidade. Por quê, queridos? Porque a partir desse momento, Davi ele não sabia mais o que era isso. Ele chorou a morte do seu filho, o Betseba. Depois o mal entrou na família dele, inimigos tentando derrubar ele constantemente. E você vai ver aqui um pouquinho mais para frente, mas eu quero focar na questão da infelicidade. Davi teve muita tristeza, queridos. Até no final da vida dele, um filho tentou tomar o reinado dele. Aí ele já teve que dar um jeito de proclamar Salomão rei, para que Salomão ficasse no lugar dele. E tudo isso aconteceu, queridos, a falta de felicidade e as muitas tristezas durante toda a vida de Davi foi por causa do pecado que ele cometeu lá atrás. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós não percebemos, queridos, mas quando nós pecamos, nós plantamos colheita de infelicidade na nossa vida. Então quando Deus fala para não pecar, quando o pastor fala: não peca, não desonre teu pai e a tua mãe, fique firme, é porque, queridos, porque Deus ele tem um amor grande pela sua vida, e Deus também coloca esse amor grande na sua vida, no coração do pastor. Por quê, queridos? Porque a Bíblia ela diz isso bem claro: se pecar você vai sofrer. Então na verdade Deus ele não quer controlar as nossas vidas. Na verdade, Deus ele quer que eu e você nós sejamos pessoas felizes. O pecado, queridos, ele nos afasta da presença de Deus e entristece o Espírito Santo. Verso 11: não me expulse da sua presença, nem tira de mim o seu Espírito. Davi ele sabia disso. Por isso que a pessoa não tem consciência. Você sabe por que a pessoa ela faz uma coisa errada e ela bate naquela tecla e não está nem aí para ninguém?
Porque já não tem a presença de Deus e não tem o Espírito Santo. Então quer dizer, ela já não tem mais consciência do seu erro. Deixou de ser pecado e passou a ser iniquidade. Quer dizer, é uma coisa normal já. É uma coisa normal. E é isso que nós temos que lutar, queridos. Porque se nós pecarmos e a presença de Deus e do Espírito Santo se afastar da nossa vida, vai acontecer algo natural. Nós vamos para o inferno naturalmente. Por quê? Porque nós vamos estar entregue aos nossos desejos e às nossas vontades. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe quando você peca, dá aquele arrependimento? Você fala, meu Deus do céu, por que eu fiz? Fica feliz com isso. Agora, sabe quando você faz uma coisa errada e uma pessoa chega para te corrigir, né? E você fala, não tem problema em fazer isso. Ixi, pode ficar preocupado. Pode ficar preocupado. Por quê, queridos? Porque o pecado ele faz isso. O pecado, queridos, ele tira, né, a paz e a alegria. Você viu Davi falando aqui, dê-me de novo a alegria da sua salvação e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Você vê que outra coisa que o pecado também ele faz é levar a pessoa a desobedecer. Por quê? Porque Deus ele tirou esse espírito que Davi tinha, e ele sabia que o pecado ia fazer isso, um espírito desejoso de te obedecer, de te honrar. Davi, queridos, ele podia falar isso porque o desejo do coração dele era honrar a Deus, tanto que quando ele enfrentou o gigante, em algum momento, Davi não enfrentou aquele gigante por causa dele, por causa dos judeus. Davi enfrentou aquele gigante por causa de Deus. Quem ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Isso é honra. Mesmo sem ter consciência de eu quero proteger Deus. Ele não pode proteger Deus, mas ele quis. Ele é honra. Sabe, queridos, uma coisa que o pecado faz com a gente, que isso aqui, queridos, é uma das piores coisas. Eu vou ler aqui em 2 Samuel 12:14, que você, por exemplo mesmo, você que vem na igreja, você que serve a Deus, você que fala que é cristão, você tem que tomar cuidado com isso. Porque todo mundo sabe que você serve a Deus, que você é cristão. Hoje eu fiquei muito triste, queridos. Porque você vê uma pessoa que se diz cristão, que se diz pastor, e de repente você vê o que falam da pessoa, os testemunhos que falam, uma coisa que entristece o coração. Mas é aqui, olha só o que diz, 2 Samuel 12:14, olha, preste atenção. Porém, com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. O seu procedimento deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso, o filho que você teve com Betseba vai morrer. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para casa e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Mas o que aconteceu? O Senhor curou a criança. E por que a criança morreu? Por causa do pecado? Por causa do que o pecado gerou. Aí eu falo para você, você é filho de Deus, você tem a sua rede social lá, o que você posta lá, dá a oportunidade das pessoas falar, ué, mas não é crente? Ué, mas não é servo de Deus? Ou quando você vai jogar bola, ué, mas você não é da igreja? Por isso que viver, queridos, não é questão de viver o que a Bíblia diz ou não para fazer. É aquilo que você tem convicção de que é correto, para que
o nome do Senhor não seja desonrado através da sua vida. Porque a palavra de Deus é bem clara, porém com o procedimento deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso o filho que você teve com Betseba vai morrer. Queridos, isso me faz ficar, queridos, cada vez mais com temor ao Senhor. E cada vez mais com pena daquelas pessoas que, ao invés de usar a sua vida para engrandecer o Senhor, dá motivos para que as pessoas que não gostam do Senhor falem mal da igreja dele, né? Porque não é só falar mal da igreja. Fala mal da igreja, a sua igreja aceita isso? Aí depois não é só da igreja, o seu pastor aceita isso? Olha só, queridos, o grau de defamação que vai por causa de umas atitudes nossas. Teve uma vez, eu e minha esposa, nós estávamos congregando na igreja lá de Minas Gerais, e o pastor Dalci me chamou para conversar. Aí o pastor Dalci falou bem assim: eu queria entender, Rubens. Eu falei, mas o que o senhor queria entender, pastor Dalci? Não, eu queria saber da igreja que você veio, como que era o seu pastor. Porque o seu pastor te discipulou muito bem, e eu tenho certeza que você está fazendo falta lá na igreja dele. Queridos, é tão bom, queridos. A pessoa, sem conhecer o meu pastor, ela elogiou o meu pastor por causa das minhas atitudes. E eu pergunto para você, o que a sua vida, que Deus que a sua vida mostra para as pessoas que te vê? Não dá um temor, Kleber? Não dá para a gente ficar com medo disso daí? Não dá? Olha o que a palavra de Deus diz no verso 11 e 13. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da sua salvação e conserve em mim o espírito desejoso de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Sabe o que acontece, queridos, quando você peca? Ela afeta o seu testemunho. Davi sabia que, como pecador, ele não poderia ensinar outros pecadores a se arrepender. Ele tinha que ter o perdão de Deus, ele tinha que ter a presença de Deus, ele tinha que ter as maravilhas de Deus na vida dele novamente, para que eles pudessem falar para as pessoas: vocês pecaram, eu também pequei, mas eu me arrependi, eu voltei para o Senhor e olha o que o Senhor fez na minha vida. Mas não, hoje em dia a gente peca e ainda acha no direito de chamar a atenção dos outros ainda. O pecado, queridos, olha o que ele diz aqui também no verso 14 e 17. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me da culpa dos crimes de sangue, então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e eu louvarei. O Senhor não se agrada de sacrifício nem oferta queimada. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Ué, mas Davi não era um bom músico? A Bíblia não fala que Davi era um bom músico? Davi, ele tocava e ele também, fazia músicas, Ele era um compositor. Mas Davi podia continuar adorando a Deus? Não, queridos. Davi sabia disso. Você só consegue adorar a Deus tendo a presença dEle na sua vida. Não tem como adorar a Deus se nós não tivermos a presença dEle, as palavras dEle nos nossos lábios. Por isso que eu não me preocupo com talento musical. Nunca me preocupei com isso. Porque a verdadeira adoração a Deus, queridos, ela não está aqui. A verdadeira adoração a Deus está aqui, ó. Deus, ele não está olhando isso daqui. Deus está olhando isso daqui, ó. Para Deus isso aqui não interessa.
Se Ele quiser dar o talento e fazer mudar de um dia para o outro, Ele faz. Ele é Deus, foi Ele que criou a música, foi Ele que criou o instrumento. Mas Deus, Ele quer ser honrado aqui, ó. É aqui que Ele quer ficar, Ele quer ser honrado. Não interessa para Deus você dar o seu dízimo, ser o maior dizimista da igreja, entregar o seu carro aqui no altar. Isso para Deus não é nada, que a Bíblia diz que Ele é dono de todo ouro e toda prata. O que Deus quer é honra. E Davi sabia disso. Ele sabia que mesmo sendo um músico excepcional, mesmo sendo um dos maiores compositores que já existiu, a partir do momento que ele pecou, ele estava impossibilitado de adorar ao Senhor. O pecado, queridos, também, quando a gente lê a palavra de Deus, em 2 Samuel 12, 15 e 23 diz: depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei. E comentavam: o que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido quando a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia de sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo os cochichos que os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles, a criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu-lhe que preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos e não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda é viva, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão? Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim irei para onde ela está, ela, porém, nunca voltará a mim. Uma coisa que nós temos que entender, queridos, toda vez que nós tivermos o desejo e a vontade de pecar, é que o pecado, ele vai trazer o juízo sobre as nossas vidas. Significa o seguinte: você vai ser julgado e você vai ser condenado por causa daquele pecado. Pastor, significa que eu não vou ser salvo? Não, a salvação ela está relacionada ao sangue de Cristo. Se você se arrepender, você vai ser salvo. Mas, queridos, se você se arrepender de um pecado e você não colher a plantação daquele pecado, Deus deixa de ser justo. Então Deus, pelo fato dele ser um Deus justo, você pode ter certeza de uma coisa: todo pecado que você cometer, você vai colher a consequência dele na sua vida. É por isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que a Bíblia nos ensina a lutar contra o pecado, porque Deus sabe disso, Ele sabe que Ele vai ter que fazer isso. Não adianta, queridos, a gente mostrar aqui para todo mundo que nós somos santinho. Ah, eu sou santinho. Você honra seu pai e sua mãe? Você obedece eles? Né? Você luta contra os seus desejos? Não. Não adianta, queridos. A gente não tem que provar nada para as pessoas. Eu não preciso provar a minha santidade para vocês, queridos. Eu não preciso provar para vocês que eu não peco. Por quê? Porque eu já tenho consciência disso aqui. Que todos os meus pecados vai gerar um juízo. Né? Assim como todas
as nossas atitudes de honra. Por exemplo, Deus ungiu Davi a rei. Não ungiu? Não pediu para Samuel ungir a rei? E Davi foi rei. E os filhos de Davi foram rei. Não foram rei? Por que foram rei? Porque Deus mandou Samuel ungir? Não responde para mim não. Agora eu vou fazer a pergunta. Deus não ungiu Saul a rei? Não pediu para Samuel ungir ele a rei? Não apresentou ele a rei? Aí eu pergunto para você, ele continuou no reinado? Continuou. Mas os filhos dele assumiram o reinado? Os filhos dele continuaram? Mas espera aí, Deus mandou o mesmo profeta ungir os dois. Um não honrou a Deus. Deixa eu te falar, não basta só ter a unção, tem que honrar a Deus. Não adianta, queridos. Eu posso ter unção de pastor. Eu te unjo a pastor. Eu só vou continuar, queridos, na unção que Deus me colocou, se honrar a Deus. Você tem honrado a Deus com a sua vida? Pastor, eu não sei, sabe, todo mundo sabe, queridos. Tem um espaço que Deus colocou no coração do ser humano, todo mundo sabe. Até se chegar uma pessoa hoje aqui falar que não conhece nada de Deus, se ela fizer uma coisa, ela sabe que ela fez errada. Ela sabe. Ela sabe. E para encerrar, queridos, isso aqui é maravilhoso. 2 Samuel 12:13. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Então Natã lhe respondeu: sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado, você não morrerá. A única coisa, queridos, e isso é o que me deixa feliz, queridos, por pior que sejam as consequências do nosso pecado, queridos, nós não iremos morrer, nós seremos salvos, desde que seja confessado e arrependido. Por quê? Deus perdoou o pecado de Davi, mas Ele não perdoou o pecado de Saul. Porque Davi, ele falou o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Ele não colocou a culpa em ninguém. O que Saul falou? Na hora que ele foi confrontado, não era para você oferecer sacrifício, era para você esperar. Não, mas o povo estava se dispersando, e aí... Infelizmente, queridos, isso não aconteceu com Saul, porque ele morreu da pior forma possível. Ele mesmo tirou a vida dele. A vida que tão preciosa Deus lhe deu. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu estou vendo coisa diferente no livro de Salmo. Deus está falando. Se você não está lendo, querido, você está perdendo a oportunidade, porque Deus está falando. Se Deus ele deu o direcionamento, queridos, para a liderança de jovens, para poder fazer isso, eu confesso para vocês, queridos, que eu vi um direcionamento de Deus nisso, e eu estou cumprindo com o direcionamento que Deus deu, e Deus está falando comigo de uma forma sobrenatural. E eu tenho certeza que Deus está falando com você, que está fazendo também de uma forma sobrenatural. E essa foi a palavra que Deus gerou no meu coração, queridos. Cuidado com o pecado. O pecado, ele causa as coisas terríveis na nossa vida. Amém? Vou pedir para você se colocar